Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar com o Roberto Dib, que é sócio da TAG Investimentos, responsável pelos produtos estruturados, para matar aqui uma curiosidade de todos vocês, tirar todas as dúvidas sobre precatórios, como eles funcionam, de onde eles vêm, como pensar isso como um componente de investimentos. A gente estava há muito tempo querendo trazer esse assunto aqui para o programa, mas a gente tinha que buscar alguém de excelência nesse assunto, né, Roberto? Muito obrigado por aceitar participar aqui do programa do Você com Dinheiro de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe, e queria parabenizar também pelo programa, você e a equipe. Acho que é um negócio muito interessante, informativo, né, para os investidores e que ajuda bastante gente a fazer a coisa certa. Vocês lá na TAG sempre trouxeram aqui excelentes participações. O André esteve aqui conosco, a Francisca, a gente estava comentando antes de começar a gravação, sempre trazendo uma excelente profundidade aos temas, mas sem perder a didática, né, em compartilhar esses assuntos com a nossa audiência. E eu vou aproveitar justamente isso para começar do começo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo agora a gente o que são os famosos precatórios. Legal. De uma forma bem simples, né? O precatório ele é um fruto de um processo judicial. Então, por exemplo, se eu tiver um processo contra você e a gente guerrear na justiça, quando esse processo terminar e eu ganhar esse processo, você tem que pagar para mim aquilo que é devido e estipulado pelo juiz. Quando o réu, né, é uma entidade governamental, é União, Estado ou município, eu não posso simplesmente no dia seguinte falar, não, vai lá e me paga. Né? A União tem todo um planejamento, tem orçamento e tudo mais. Então, quando o processo é transitado e julgado, é emitido o precatório para que a União coloque isso no orçamento para ser pago dentro do exercício seguinte. Então, isso é um processo judicial que terminou, mas que ainda tem uma vida entre o término dele e o pagamento. Então, isso é o famoso precatório. Muito bem. E como isso vira um ativo negociável? Porque quando você fala, poxa, o governo vai ter que pagar esse recebível, ele está lá, é um precatório, é quase uma... desculpe pela imprecisão, mas só para a gente fazer um paralelo, quase uma notinha promissória ali de que o governo te deve. Mas e como você pode comercializar, ceder o direito a receber esse recebível do governo? Então, o precatório, né, o processo judicial em si, assim como qualquer outro bem ou ativo financeiro que você tenha, ele é um direito creditório. Então, como qualquer direito creditório, como uma promissória, como você falou, como uma duplicata ou como qualquer outro título, ele é passível de cessão. Então, é feita uma cessão desse ativo, assim como é feita uma cessão de uma duplicata para um fundo ou para uma factoring. O precatório ele segue o mesmo modelo, o mesmo rito. A diferença é que esta cessão ela tem que ser comunicada ao juízo. Então, como ela envolve o judiciário tem que estar ciente dessa cessão para ele lá poder alterar quem é o detentor daquele direito creditório, alterar o credor, digamos assim. E como é que o registro dessa cessão, né? Como título público, é registrado lá no Selic, né? Como é que é o registro da cessão do precatório para indicar justamente quem vai receber? O precatório não tem uma Selic, não tem uma CETIP, uma Câmara, né, que consolide tudo isso. Então, todo o processo de cessão ele tem que ser comunicado nos autos do processo. Então, passo a passo, dentro dos autos do processo, até o trânsito em julgado, né, você vai acompanhando tudo o que acontece lá. E aí, depois da emissão do precatório, quando é feita essa cessão, o comprador desse direito creditório, através dos seus advogados, obviamente, informa o juiz, né, de que aquele precatório foi cedido de A para B, e esse B passa a ser o novo detentor daquele ativo. Então, sem essa comunicação nos autos, essa cessão não tem validade nenhuma.
perante terceiros. E como esse mercado gira em termos dessa cessão? Por exemplo, eu posso constituir um fundo para comprar precatórios? Sim. Os fundos que normalmente que têm possibilidade de comprar precatórios são os FDICs, que são os fundos que investem em direitos creditórios. E como eu falei anteriormente, o precatório é um direito creditório. Sim. Então o FDIC ele é o veículo adequado para fazer a compra dos precatórios. E essa compra, então, você tem uma... Imagina, se eu vou comprar... geralmente, pegar o próprio exemplo do FDIC. Eu vou montar um FDIC de antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Eu vou bater lá na Cielo, eu vou bater lá na Stone e converso com eles para eventualmente ter um canal de antecipação daquele crédito via os clientes dele e vou pegar a sessão lá com o meio de pagamento, né? Como é que eu compro esse direito creditório? Eu vou esperar ali nas varas saírem o resultado para ir perguntar se alguém quer vender? Como é que se forma esse mercado? O que acontece, sim, vou usar o nosso exemplo, né? A TAG ela é investidora de uma empresa chamada Precato, que é um dos grandes players desse mercado hoje. Nós temos um investimento forte em tecnologia, né, para que a gente consiga quase, né, via tecnologia, fazendo isso que você falou, que é ficar na porta da vara, né, fazer as pesquisas para que a gente identifique os precatórios que são emitidos, quem são os detentores daqueles precatórios, para que a gente possa fazer abordagem nesses detentores e propor a cessão desse precatório para o fundo. Tá? O veículo que a gente usa é um FDIC, né? Hoje a gente já está no 6º FDIC, desde que a gente começou a trabalhar com precatórios. E aí, com essa abordagem, começa toda a negociação. Depois da negociação, a gente faz, uma vez aceita a questão de preço e tudo mais, a gente faz uma análise tanto do precatório quanto do cedente, né, porque são as duas frentes que a gente tem que analisar antes de fazer uma compra como essa. Por quê? Você tem que analisar o processo que deu origem àquele precatório, para ver se não houve nenhum vício ou algo que possa ensejar amanhã um questionamento daquele precatório, um cancelamento, né? Porque, lembrando que ele é um processo judicial como qualquer outro, apesar de estar transitado em julgado. E do outro lado, o cedente ele pode ter alguns impedimentos para fazer aquela cessão, né? Assim como quem tem problema com execução de dívida não pode vender uma casa, por exemplo, o precatório é a mesma coisa. Então a gente tem que analisar a certidão para ver se existe alguma execução em andamento contra aquele cedente. Tem algumas questões que envolvem família, né? Às vezes o cedente se divorciou, então um pedaço daquele precatório pertence ao cônjuge. Então tudo isso tem que ser analisado para que a gente não tenha um problema depois de feita a cessão e pago o recurso, algum questionamento sobre aquela cessão. Então você tem esse processo de você analisar o próprio crédito, mas também o atual detentor do direito do precatório, porque você tem justamente essa segurança, a proteção contra outros credores que aquele proprietário tenha eventualmente dívidas com, né? E como você comentou que o governo tem esse formato justamente porque você não pode simplesmente ir lá e pagar. Você tem que entrar no orçamento da União, do Estado, do município. Uhum. Nesse sentido, como é estimada, qual é a previsibilidade de recebimento de um direito creditório como esse? Vamos lá. A regra geral é todos os processos transitados em julgados cujo precatório seja expedido até 2 de abril de um determinado ano, eles são colocados no orçamento do ano seguinte. Tá? Então, a União tem até 31 de dezembro do ano seguinte para fazer o pagamento daquele precatório. Quando a União faz o pagamento daquele precatório, não necessariamente isso significa que o fundo vai receber naquela data. Porque, depois eu vou explicar esse processo, mas o processo de recebimento de precatório também é mais uma etapa do que a gente faz para conseguir ter a maior eficiência possível. Se o precatório for expedido a partir de 3 de abril de um determinado ano, ele vai para o orçamento de 2 anos seguintes. Então, por exemplo, um precatório expedido hoje, ele vai ser pago ao longo do ano de 2026. Porque nós já passamos de 2 de abril de 24. Então, até qualquer precatório emitido depois de 3 de abril e que a gente vai comprar hoje, a gente tem que levar em consideração que ele vai ser pago ao longo do ano de 2026.
Tá? Então, se a gente estiver comprando hoje um precatório expedido anteriormente, ele vai ser pago ao longo de 2025. Então, tudo isso é levado em conta no momento de se precificar. Porque a grande incógnita, né, no momento da compra do precatório é o quando você vai receber. Se você fez um bom trabalho de análise daquele precatório, de que ele não vai ter nenhum problema de questionamento, se você fez um bom trabalho de análise daquele cedente, que não vai haver nenhuma contestação da cessão, você passou a ser um detentor tranquilo, né, digamos assim, daquele precatório, e você tem que buscar receber esse precatório o mais rápido possível. Então, a precificação é justamente uma questão de tempo. Encontrar uma taxa de deságio que seja adequada para o investidor do fundo, né, e que seja compatível com aquilo também que o vendedor queira buscar no momento em que ele vende. Porque também, se você usar uma taxa de deságio muito alta, ele não vai topar vender. Ele vai preferir carregar aquele precatório e esperar receber depois de um tempo. E como exatamente essa precificação? Estou pensando aqui, a gente estava comentando da otimização de Markowitz antes aqui da gravação, que a gente tem os elementos tradicionais das finanças ali da teoria moderna de portfólio, que a gente vai pensando a precificação dos ativos com a taxa de desconto, prêmio de risco, etc. Mas aqui o jogo é diferente. O ponto do risco é quando você vai receber. Como é que vocês pensam a precificação desses ativos? A gente, na hora de fazer essa aquisição, na hora de fazer a precificação, a gente leva em conta, então, primeiro, né, quando esse precatório deve ser pago pelo governo. Como eu falei, por exemplo, né, digamos que eu pego um precatório hoje que vai ser pago ao longo de 2026. Eu não sei a data exata em que o governo vai depositar aquele recurso ao longo de 2026. Né? A gente tem um histórico dos anos anteriores em que a gente faz uma previsão, né, uma estimativa e leva isso em consideração. Depois de depositado, a gente ainda tem esse período, como eu falei, que é o que a gente chama de levantamento do recurso, que o recurso está depositado, já está lá numa conta judicial, aí você faz o pedido para o juiz falando, olha, esse precatório é meu, ele já está depositado e eu quero fazer o levantamento. Esse processo leva um tempo, né? Algumas varas são mais ágeis, outras menos. Tem varas que têm muitos processos, elas acabam demorando mais para expedir esse mandado, esse alvará, que é o que a gente chama, para o levantamento. Então, isso também faz parte da inteligência, dado o histórico que a gente tem dessas varas, saber qual vara demora mais, qual demora menos, né, para que a gente consiga colocar dentro da precificação tudo isso e consiga estimar com a maior precisão possível qual é o prazo que a gente vai levar para receber aquele precatório. Significa que a gente vai acertar em 100% dos casos? Não. Mas quanto mais a gente conseguir acertar, mais eficiente a gente vai ser e maior vai ser o retorno para o nosso investidor. Eu me lembro de ter uma discussão há não muito tempo sobre a possível postergação de precatórios. Como que isso funciona? O governo pode eventualmente acionar e falar, olha, não posso pagar os precatórios do ano que vem porque as contas estão apertadas, deixa mais para frente. Como é que é essa relação do compromisso do governo em fazer o pagamento? Vamos lembrar, o precatório ele é uma ordem judicial. Como toda ordem judicial, ela tem que ser cumprida. Então, existe na Constituição uma regra que define qual é a forma de cumprimento dessas ordens judiciais. Essa regra ela foi mudada, né, em 2021, quando foi feita uma alteração, uma PEC, né, propondo o parcelamento de alguns precatórios, a postergação, um teto, né, de volume de pagamento em relação ao que era expedido, né, e isso deu uma mudada no mercado, né, porque a depender do tipo de precatório que você tinha, de quando ele foi expedido e das características dele, ele entrava antes ou depois na fila. Então tinham precatórios que normalmente eram pagos no ano seguinte, como eu dei o exemplo, e que tinham uma previsão de ser pago dentro de 6, 7 anos. Da noite para o dia, essa previsão mudou. Então você teve que adequar todo o formato de precificação para viver essa nova realidade. Então, isso que eu estou falando, ele funciona, né, muito bem hoje para a União, porque no final do ano passado a gente teve a revogação, né, dessa PEC, e aí o Judiciário mandou o governo voltar atrás e seguir novamente no regime que tinha até então. Então todos aqueles precatórios que haviam sido represados até o final de 2023, eles foram pagos, foi aprovado um crédito extraordinário, 95 bilhões, e foram colocados em dia todos os precatórios que estavam atrasados. Isso que eu falei vale para precatórios federais, que é o que a gente chama de regime geral. Tá?
Alguns estados e alguns municípios, eles têm o chamado regime especial. O que aconteceu? Durante muito tempo no passado, isso era deixado de lado. O que você falou acontecia. Ah, não posso pagar agora, eu vou pagar depois. E isso acabava represando muito o pagamento e alguns estados, alguns municípios acabaram chegando numa situação de insolvência, de que não iriam conseguir pagar essas dívidas judiciais. Então, na época, o Judiciário fez um plano, né, que foi uma emenda constitucional, se eu não me engano, em 2016, criando um plano para o pagamento, para colocar em dia os precatórios dos estados e dos municípios, que é o que a gente chama de regime especial, onde o estado ou o município tem que apresentar uma proposta de quanto do orçamento, ano a ano, ele vai destinar para pagar todos os precatórios, que já estavam emitidos e que vão sendo emitidos ao longo do tempo em que esse plano está em ação. Hoje, essa lei determina que os estados têm que, até estados e municípios, né, que estejam no regime especial, tem que estar com as contas em dia dos precatórios até 2029. Tá? Então, a gente lá na Precato, a gente faz o acompanhamento de cada um dos entes da União, né, todos os estados e os diversos municípios, principalmente os maiores, para que a gente analise como é que está a fila de cada um deles, como é que eles estão se comportando em relação ao que eles se comprometeram, né? Porque às vezes o Estado vai lá e fala, não, eu vou comprometer 2%, 3% da minha receita para pagar precatório, mas no final das contas, deu pandemia, então eu vou colocar só 1%. E o Judiciário olha muito de perto isso. Então, com esse acompanhamento, a gente consegue ter uma previsibilidade também, mesmo para esses entes que estão atrasados, né, de qual vai ser o período que vai ser necessário para efetuar o pagamento daquele determinado precatório dentro da fila. E além disso, essa emenda constitucional que aconteceu, ela propôs uma outra forma de saída desses precatórios, que é o chamado acordo, né, onde o Estado propõe para os detentores do precatório antecipar aquele recebimento com um desconto, né, que esse desconto pode ser no máximo de 40%. Então, com isso, por exemplo, vou dar o exemplo do Estado de São Paulo. Né? O Estado de São Paulo hoje, dentro da cronologia, ele está pagando os precatórios de 2008, 2009, mais ou menos, hoje. Né? Então, se você tem um precatório que foi emitido agora, que é um precatório 2025, 2026, você vai receber esse precatório provavelmente lá em 2029, 2030. Né? Então, existe o Estado, ele propõe um edital, onde ele pode direcionar até 50% dos recursos onde ele iria, os quais ele iria usar para pagamento de precatório, para que ele proponha essa antecipação para quem quiser antecipar seu precatório. E o Estado de São Paulo tem isso, é um negócio que funciona constantemente, funciona muito bem. Então, se você tem um precatório novo, é melhor você receber 60% desse precatório hoje do que esperar para receber 100%, sabe Deus quando. Já, se você tem um precatório 2009, 2010, você está na boca para receber. Aí não faz sentido você abrir mão de 40% do valor do seu precatório, sendo que você iria receber isso rapidamente. E qual o tamanho desse mercado hoje? Você tem uma estimativa de quanto em precatórios tem no mercado e quanto disso foi cedido de alguma forma? Sim. Pensando nos precatórios federais, né, que são o carro-chefe do que a gente trabalha hoje, que a gente chama da LOA, né, a Lei de Orçamento de 2025, estabeleceu lá um volume de 45 bilhões em precatórios. Desses 45 bilhões, 25 bilhões são chamados precatórios alimentares, que são os precatórios nos quais a gente atua. Tá? O que são os precatórios alimentares? São precatórios que são oriundos de discussões judiciais, mas que estão ligados a salários, benefícios, pensões, aposentadorias, etc. Então, normalmente são pessoas físicas que têm algum questionamento quanto ao cálculo da sua aposentadoria, a um benefício de acidente de trabalho e assim por diante. Esse volume de precatórios alimentares é de 25 bilhões desse total de 45. Tá? E desse universo de 25 bilhões de reais, menos de 6% ainda é cedido. Ou seja, a gente tem um mercado enorme ainda a ser explorado, né, de precatórios de pessoas que às vezes nem sabem que é possível ceder, né, ou que sabem que é possível ceder, mas preferem esperar para receber. Então, a gente, apesar de ter crescido muito, apesar de muitos agentes já terem entrado no mercado, que a gente viu desde que a gente começou a trabalhar com isso, a gente ainda tem um mercado muito pequeno sendo trabalhado e um mercado muito grande a ser explorado. Ainda tem um oceano azul gigantesco lá fora. Você comentou os 40 bi do total, né, da União. A gente tem, ao todo, cerca de 400 bi
de todas as debêntures investidas por fundos. Sim. Isso é 10% de todo o crédito. Todo o mercado de crédito, exatamente. É muita coisa. E lembrando que é um tipo de investimento que ele é anticíclico, né? Então, ao contrário, né, do que a gente vê, por exemplo, no mercado de crédito, né, quando a economia começa a deteriorar, o mercado de crédito começa a ter problemas, esse mercado ele não tem problema, o detentor é a União, o devedor é a União, né? Então, você acaba tendo uma alternativa de investimento que foge dos ciclos tradicionais de crédito, né, e com rentabilidades bastante consideráveis. A gente fala hoje de rentabilidades entre 20% e 30% ao ano, quando você investe em um fundo de precatório, né? Então, é uma alternativa bem interessante e, como você falou, 10% do mercado de debêntures, né, a gente está falando que é emitido por ano em precatórios. E só 6% disso, dá 1 bilhão e pouco, que é cedido hoje. Então tem um mundo gigantesco ainda para a gente poder explorar nesse mercado. E como quem compra esses fundos, esses FDICs que investem nos precatórios? Quem está do lado do passivo de um investimento desses? FDICs que investem em precatórios, eles são direcionados para investidores profissionais, tá? Então, quem investe nesses fundos, quem investe com a gente, são grandes assets, grandes bancos, family offices, né? E casas de special seats, né? que também gostam muito desse tipo de ativo, até para fazer uma diversificação dentro do seu portfólio. Os clientes, pessoa física tradicionais, de varejo ou investidores qualificados, eles têm, primeiro, as alternativas de entrarem através dessas assets em fundos que são abertos ao mercado e que tem uma parte deles investida nos fundos de precatórios, né? Ou outras casas que fazem tokenização e algumas outras alternativas, né, de investimento que aí são fora do mundo de fundos, né? Aí vão investindo diretamente no papel. Aí as tokenizações vão investir direto lá no papel. Então tem um determinado precatório, sei lá, de R$1 milhão, a empresa vai lá e faz uma tokenização e divide aquilo ali em cotas de R$1.000, de R$500, mas você está comprando um pedaço específico daquele precatório. Quando você investe em um fundo, você está investindo em um portfólio de precatórios. Então, você vai ter um que você vai receber mais cedo, outro que você vai receber mais tarde. Tal. Se você investe num modelo como esse, você está amarrado àquele precatório. Se aquele precatório for pago rápido, ótimo. Se ele demorar, você vai ter uma rentabilidade menor. E esse fluxo, antes comentou, na minha cabeça, né? Se eu fosse o governo, eu tenho até dia 31 do ano para pagar. Que dia eu pagaria essa? Eu ia pagar todo mundo no dia 31 à meia-noite, né? Abrir lá um peru e aí deposita os pagamentos, faz o Pix para todo mundo. Mas você já comentou de estudar o fluxo de pagamento. Então, eu estou assumindo que isso não é assim, né? Existe um modo que o governo costuma atuar na hora de pagar esses precatórios. Isso é mais ou menos linear ao longo do ano, se concentra em alguns pontos de pagamento. Isso entra aí no modelo de vocês para planejar a previsibilidade dos fluxos também? Sim, a gente tem estudado isso desde 2007, né, quando foram feitas essas datas de pagamento. E a gente vê que a cada governo que muda tem um comportamento diferente ao longo do ano, tá? Mas uma componente importante, né, e o governo tem isso muito claro em mente, é que quando ele faz o pagamento desses precatórios, ele acaba ajudando a girar a economia. Então, pagar no último dia do ano pode ser bom porque você está carregando mais tempo aquele dinheiro em caixa. Só que como aquele dinheiro já está previsto no orçamento, o governo tanto faz, pagar no primeiro dia ou no último. Então, quanto mais cedo ele paga, mais ele gira a economia ao longo daquele ano, maior a arrecadação de imposto. Então, o governo também tem um trade-off de qual é o melhor momento para fazer isso, para que ele estimule a economia, arrecade mais, versus ficar guardando aquele dinheiro e pagar no final do ano. A gente tem visto um comportamento mais ou menos típico em torno do meio do ano. De maio a julho é quando normalmente são feitos os pagamentos. A gente já teve anos em que os pagamentos foram feitos em novembro, e a gente teve anos em que os pagamentos foram feitos antes, foram feitos em abril, março, né, a depender de como estava o desenho da economia em cada momento. Mas geralmente os pagamentos são concentrados na data que acontece? É sempre numa única data. Em uma única data aí vem todos os Todo anos. Todo depósito é feito em uma única data. Então, eu tinha imaginado que você vai
diluindo isso ao longo do ano. Então, não, você vai lá numa pancada existe só uma todo modalidade, mundo... Existe uma modalidade específica de precatórios que são chamados RPVs, que são requisições de pequenos valor, que são precatórios até 60 salários mínimos, que estes sim seguem um fluxo diferente. Uma vez terminado o processo, o trânsito em julgado, o pagamento é feito dentro do próprio exercício. Então, entre 60 e 90 dias, mais ou menos, esse precatório ele é liquidado. Tá? Mas é um trabalho um pouco mais difícil, né, mexer com esse tipo de precatório, porque como o prazo é muito curto, não faz muito sentido para o detentor dele vender esse precatório, né, porque ele vai receber muito rápido, e aí o deságio acaba ficando muito baixo. Então, estes sim, eles são depositados ao longo do ano, o governo já separa uma verba para isso, dentro de uma previsão orçamentária, para que à medida que eles forem sendo expedidos, eles vão sendo pagos entre 60 e 90 dias. Esses não seguem o fluxo normal que eu falei, que são dos precatórios acima de 60 salários mínimos. Falando em fluxo normal, uma asset de crédito usualmente vai ter uma área de avaliação de crédito, que ela está lá, tem um time de analistas que ficam olhando o balanço das empresas, acompanhando o demonstrativo, acompanhando a companhia para saber a capacidade de pagamento. E, eventualmente, tem uma área de cobrança propriamente. Quando você tem o recebível cedido, você vai lá na média empresa, na pequena empresa que era, de fato, a devedora e cobra, né? Quem são os players do negócio de precatórios, né? Você já comentou um ponto que é você desenvolver essa tecnologia que vai encontrar os autos que estão com o precatório já definido. Mas quais são os outros tempos e movimentos dessa estrutura? Vamos lá. Então, como eu falei, uma vez você encontrando o credor do precatório, convencendo o credor do precatório, fechando o negócio, começa o momento da diligência que eu falei, que é analisar o processo e analisar o cedente. Feito isso, passou por essa etapa, compramos o precatório, né? O precatório agora está dentro da carteira do fundo. Então, você tem duas etapas agora. A primeira é fazer esse processo que eu falei, de transferir a propriedade do precatório para o fundo perante o juizado, que é o que a gente chama de homologação da cessão, né? Então, a gente tem hoje uma equipe de advogados voltadas para esse processo da diligência anterior à compra e uma equipe voltada ao processo de homologação da cessão, que é essa transferência da propriedade em definitivo para o fundo. Tá? Esse trabalho é feito como qualquer processo judicial, então são advogados conversando com as varas, despachando com juízes, às vezes o juiz contesta alguma coisa em relação à cessão, você tem que ir lá fazer toda a justificativa, é um processo judicial como qualquer outro. Feito isso, ele está lá, tudo registrado, o precatório já com a cessão homologada em nome do fundo, a gente só está aguardando agora o governo depositar. Uma vez o governo depositando, começa de novo uma nova correria, que é fazer o processo da expedição do alvará ou do ofício de pagamento, para que a gente possa receber o recurso que o governo depositou naquela conta judicial. Novamente, é um advogado trabalhando junto ao juizado para solicitar a expedição daquele alvará. Então aí, mais uma vez, barriga no balcão, né? E vamos lá, conversa com o juiz, pede para expedir, passa os dados da conta ou os dados do fundo, expediu o alvará, aí sim a gente vai ao banco e pega a TED, manda a TED para o fundo e aí cessou o processo. Maravilha. Estamos batendo esse papo aqui sobre investimentos alternativos, falando um pouquinho sobre precatórios, trazendo insights aí, produtos diferentes para você, investidor, pensar aí a sua carteira de investimento, refletir sobre essas possibilidades e, por que não, imaginar como isso pode ajudar a composição, a diversificação do seu portfólio, seja como investidor diretamente, mas sobretudo aqui falando sobre investidores profissionais, como você pode trazer isso para o seu fundo de pensão, para a sua asset, como um produto complementar. Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com Roberto Dib, sócio da TAG Investimentos, falando um pouco sobre produtos estruturados, falando especificamente aqui sobre
precatórios, como esse instrumento pode ser encarado como um ativo, um direito creditório e, inclusive, compor as opções de investimentos de um FDIC. E, por extensão, ser um componente aí diversificado dentro da carteira de investimentos das assets dos investidores profissionais e, indiretamente, também dos investidores na pessoa física que compram esses fundos, dessas assets, que usam esse veículo. Roberto, queria voltar aqui para esse segundo bloco. Você comentou da pequena fatia que ainda cede o seu precatório para, eventualmente, um fundo, para um player formal de mercado. A que vocês atribuem esse mercado pequeno? Por que quem tem esse precatório não aproveita para receber logo e sair desse barco depois de ter passado uns 20 anos para conseguir o direito? Acho que a primeira coisa que querer fazer é pegar o dinheiro e ir embora. Por que o mercado ainda é pequeno? Eu acho que tem uma questão de orientação, né? É como você falou, a pessoa fica 20, 30 anos brigando naquele processo, esperando receber, criando planos e tudo mais. Quando ele ganha aquele processo, ele se apega àquilo e ele não quer soltar de jeito nenhum. Mas tem muita falta de orientação nesse mercado. Primeiro, algumas pessoas nem sabem que tem precatórios, né? Outras pessoas que sabem que tem o precatório não sabem que elas podem ceder, né? E algumas que às vezes recebem uma abordagem, seja nossa, ou seja de outros concorrentes, eles acabam procurando orientação e são muito mal orientados, né? A gente teve períodos no passado em que tinha muito golpe nesse tipo de mercado, né? Então as pessoas ficam muito ressabiadas em receber uma ligação. Olha, eu estou aqui querendo mandar um dinheiro para você, mas de onde vem isso, né? Ninguém recebe ligação falando que vai receber dinheiro, né? Então, você tem um trabalho de convencimento um pouco maior nesses casos, né? De muitas pessoas, principalmente são pessoas mais de idade, né? Vamos lembrar, né? São pessoas que se aposentaram, ficaram lá 20, 30 anos brigando, né, para conseguir receber aquilo. Então, não são normalmente pessoas jovens e que estão acostumadas a viver essa dinâmica maior de mercado financeiro. São pessoas de mais idade, que normalmente são mais conservadoras, né, e que acabam tendo um pouco de medo, até por falta de orientação. Pra você ter uma ideia, 45% dessas pessoas que detêm os precatórios alimentares, elas tomam crédito consignado. Agora, por que elas tomam crédito consignado e não vendem o seu precatório? Porque elas não são orientadas. O crédito consignado, elas já ouviram falar, a mídia fala o tempo todo sobre crédito consignado, ela sabe que é simplesmente fazer pelo aplicativo, apertar um botão, o dinheiro está na conta, não mexe com o ativo dela, né, que é o precatório, que é aquele negócio que ela está esperando receber há muito tempo. Só que elas esquecem que elas estão comprometendo 30% da renda dela, em alguns casos, eternamente, né, porque são pessoas que não têm uma expectativa de vida ainda tão longa, né? E acaba se enrolando numa dívida como essa, pega uma dívida para pagar outra e tudo, e nunca mais saem e ficam com 30% da sua renda eternamente comprometida. Mesmo tendo, do outro lado, 100, 200, 300 mil reais para receber, que poderia tranquilamente quitar aquela dívida dela, realizar todos os outros planos que a pessoa tem, né? Colocar em dia a reforma da casa. A gente teve um caso até muito interessante, que foi bem emblemático para a gente, uma pessoa que quis vender o seu precatório porque ela queria reformar o túmulo do marido, uma viúva. Assim, foi um negócio muito, para a gente, comovente, e até a gente acabou fazendo um trabalho legal, fomos lá, fizemos toda uma reforma para ela, fora do dinheiro do precatório, foi uma coisa que acabou comovendo bastante a gente lá. Então, assim, essas pessoas, elas têm planos, né? Acabam usando uma ferramenta que não necessariamente é a mais adequada para conseguir atingir aquele objetivo de realizar o plano dela, sendo que ela tem um ativo do outro lado que poderia realizar aquele plano, sobrar dinheiro, ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila, com dinheiro guardado, poder ter qualquer problema, seja de saúde, seja o que for, e ter a reserva dela garantida, mas ela prefere, até por uma questão de orientação, né, da própria mídia, ou de parentes, ou do próprio advogado, ela acaba não vendendo o precatório. E isso, para a gente, é um trabalho que a gente tem feito de educação até, né, mostrando para essas pessoas quais são os benefícios, né, por que fazer isso é melhor do que tomar uma operação de empréstimo. E isso tem dado algum resultado, mas ainda muito pequeno, né? Então, se a gente conseguir
transformar aqueles 6% que eu falei das pessoas que cedem em 9%, a gente aumentou em 50% o mercado de precatórios cedidos. Não é um negócio muito grande, sendo que a gente ainda tem 94% de mercado ainda para crescer. Bom, a gente vem fazendo aí o primeiro passo, né? Então, pessoal, se você tem um precatório aí em casa, né? Aproveite, né? E não fique aí esperando o tempo passar, não, porque ainda quanto mais tempo você tem para receber, maior a chance de acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Então, aproveita aí a dica e vamos lá, né, conhecer, se informar sobre os produtos quando você tem acesso. Depois você escolhe se você faz por esse caminho ou não. Você não pode sentar e deixar passar, ficar só tomando crédito. Como é que é a relação, por exemplo? Não sei se vocês chegam a ter interface, mas a própria visão dos entes governamentais a respeito do processo de cessão. Se eles não seria eventualmente um bom canal que no próprio trâmite já ficasse claro que o detentor desse direito poderia fazer a cessão, então ficasse alguma coisa que fosse mais parte do processo, né? A quem tem esse direito saber que ele pode cedê-lo e antecipar esse recebimento, ou de alguma forma isso pode parecer prejudicial aos órgãos, às entidades governamentais, e aí não tem esse tanto incentivo a fomentar esse mercado. Como é que é essa relação do ponto de vista no fim das contas, é do ponto de vista do pagador de todo mundo, né? Assim como tudo na política, a gente tem um mix de sentimentos, né? Tem uma parte que é favorável a essa cessão, porque sabe que isso traz benefícios, né, para o aposentado, para o detentor do precatório, e tem outra parte que fala, não, isso aqui é o mercado financeiro, explorando o coitadinho, né, que não tem a informação e tudo mais, mas a gente tem um trabalho sendo feito, né, junto aos políticos, principalmente no Congresso, né, e que tem dado resultado, e a gente tem mostrado todos esses benefícios, né. A gente teve recentemente a aprovação do que a gente chama de marco de garantias, né, que deu uma tranquilidade importante para os compradores de precatório. Então, hoje, quando a gente faz a compra do precatório, faz a cessão, a gente registra isso através de uma escritura pública. Isso é feito em cartório, o tabelião faz lá todo o processo, hoje até de forma eletrônica, com e-notariado e tudo mais, e isso dá publicidade àquele ato da cessão, né? Essa publicidade é levada para o juízo, para fazer o registro, né, que eu falei da homologação da cessão. Então, hoje, o comprador ele acaba tendo um pouco mais de tranquilidade em relação a, por exemplo, um precatório que poderia ser cedido 2 vezes. Então, se eu vou lá, compro o precatório e não aviso ninguém, aquele detentor do precatório pode ir lá, ceder esse precatório para um outro, e quem chegar primeiro no juizado para registrar, vai levar. Então, hoje, com esse marco de garantias e a centralização das informações que a gente tem nos cartórios, acabou dando também uma tranquilidade maior. Então, a gente vê o governo cada vez mais percebendo os benefícios de ter um mercado dinâmico de cessão de precatórios e que vai ajudar com que a gente faça com que esse mercado cresça, né? Então, já teve uma discussão no passado sobre colocar-se um prazo máximo para homologação da cessão, né? Foi na época quando surgiu a questão da PEC, lá no passado, que queria se usar precatórios para pagar dívidas junto ao setor público e tudo mais, também surgiu essa discussão. São discussões que a todo momento estão acontecendo e a gente vê que tem uma ala importante do nosso quadro político que é favorável a fomentar esse mercado, assim como foi no consignado, né? No começo também, né? Todos achavam que não, vai esfolar os velhinhos e tudo mais, tal. Hoje eles sabem que o consignado é um instrumento importante. Então, é um amadurecimento que tem acontecido com o tempo. Eu já fico imaginando que se tivesse 50% do mercado de precatórios cedidos no mercado financeiro, em algum momento ia vir alguém a público e falar, não, porque o pessoal não tem que pagar precatório, não, porque isso vai para os banqueiros. Não, cara, mas não é assim. Não é assim. É uma história de... porque a gente gasta muito com juros da dívida.
não vamos pagar. Não, você gasta com juros da dívida justamente porque você precisa do dinheiro Exato. e você antecipou no mercado, né? É isso aí. Mas o pessoal não conta a história inteira. E como é que é a relação também com os próprios escritórios de advocacia? Porque é um canal também, é um outro canal interessante para justamente fomentar esse mercado, ele saber que quando o processo termina, ele pode também indicar ao cliente dele que, caso exista esse interesse, ele pode antecipar o recebimento com a cessão do precatório. Vocês têm esse relacionamento com os escritórios de advocacia para provocar e ensejar esse mercado também? Sim, a gente tem uma parceria muito forte com os escritórios de advocacia. A gente sempre tenta, independente, né, se são escritórios grandes ou menores, sempre que a gente aborda um determinado cliente de um escritório, né, a gente sempre tenta trazer o advogado para o jogo também, para que ele tenha o conforto, consiga passar para o cliente o conforto dele. Às vezes, em alguns casos, até o próprio advogado quer ceder a parcela dele do precatório, né, que são os honorários também. Então a gente sempre prefere ter uma boa relação com os escritórios de advocacia, porque isso é bom para os dois lados. É bom para o cliente dele, é bom para nós, que dá uma tranquilidade maior, né? E é bom para ele também, porque à medida que ele tem essa possibilidade de girar a carteira, né, ele consegue mostrar para os clientes dele que ele tem esse benefício que pode ser dado, trazer clientes novos. Então é algo que a gente gosta bastante de fomentar, sim, essa parceria. E aí você trouxe um ponto interessante. Em muitos casos, o escritório é remunerado com um percentual do montante a ser recebido. Essa parcela já é de alguma forma já vinculada ao escritório ou ao advogado? Como é que porque você comentou que alguns escritórios gostariam de antecipar a parte deles. Você conseguiria, por exemplo, antecipar só a parte deles? Como é que é esse casamento de fluxos aqui? É possível, sim, antecipar só a parcela do advogado. Os precatórios eles são expedidos em dois formatos, né, quando a gente fala de honorários. Existem os precatórios que são expedidos com honorários destacados, né, em que, vamos dizer, digamos que um advogado tem lá 30% de honorários, tem um precatório de R$100 mil. A União já expede dois precatórios, um de 70 e um de 30. Tá? Então, eles são negociados totalmente separados, de forma totalmente independente. Né? E existem os precatórios onde o honorário está embutido dentro do próprio precatório. O juiz expede um único precatório, dizendo que naquele precatório X% é direito do advogado ou do escritório tal. Né? Ainda assim, mesmo quando ele está dentro de um único precatório, é possível fazer a cessão parcial só dessa parte do precatório. Da mesma forma como a gente faz só do cedente. Então, quando o cedente me vende o precatório e o advogado não quer vender a parte dele, num precatório que seja único, a gente, na hora de fazer o registro, a gente grava lá na escritura que os honorários estão devidamente preservados e tudo mais, e a gente sempre tenta fazer isso em acordo com o próprio escritório para que a gente não tenha nenhuma disputa depois lá na frente, dizendo, não, o precatório é meu ou é meu. Então a gente acaba buscando sempre fazer isso com a parceria com os escritórios. E falando nessa cessão parcial, eu poderia também ceder só parte do meu recebimento e não a integralidade? Sim, é possível ceder parcialmente e fazer mais de uma sessão, inclusive. Eu tenho um precatório, por exemplo, de R$1 milhão, eu vou ceder, estou precisando de R$200 mil hoje, eu vou lá, faço uma sessão, daqui 6 meses eu preciso de mais de 200 mil, vou lá, faço uma sessão, pode ser para outro, né, e até ceder a integralidade. Desde que tudo esteja devidamente registrado, isso não tem problema nenhum. Os precatórios grandes, né, saindo um pouco desse mundo dos alimentares, de pessoa física, os precatórios maiores, de grandes disputas judiciais, de bilhões, normalmente acabam sendo feitos assim. Porque dificilmente você tem uma única casa que tem tanto recurso para comprar um precatório gigantesco, né, exceto os grandes bancos. Então acaba sendo feito uma série de sessões parciais de um mesmo precatório. E como você comentou da empresa que vocês já fazem esse primeiro processo, né? A TAG é uma empresa de investimentos, essencialmente. Mas como vocês foram olhar o mercado e falaram, não, espera aí, deixa eu puxar o começo da operação aqui e ir para a parte, comprar uma empresa, digamos, operacional, porque isso aqui vai ser pedaço do core business. Foi um negócio bem interessante. Desde 2017, a gente já olhava para esse mercado de precatórios.
tentando entender qual era o melhor formato para entrar. Até que conhecemos os parceiros, né, que, na verdade, eles já eram clientes da casa e operavam de forma mais discreta nesse mercado. E aí, em conversas, acabamos identificando uma possibilidade de fazer o negócio crescer, criamos o negócio do zero juntos, e hoje somos um dos grandes players desse mercado, né, com quase 20% de participação nesse total de precatórios cedidos federais. E aí você tem uma história diferente, né? Que aí vem toda a questão do desenvolvimento dessa tecnologia, pensar como estruturar e fomentar esse mercado. É um jogo diferente de simplesmente, bem entre aspas, porque não é nada simples, mas fazer a gestão da carteira de recebíveis, né? Sem dúvida nenhuma. É um business, né? É um processo do zero, é um processo comercial, né? Prioritariamente comercial, porque você está trabalhando com o cliente na outra ponta. É um processo jurídico, né? Porque você também, depois da aquisição, você tem todo um processo jurídico, como qualquer outro escritório de advocacia. E é um processo financeiro, né? Então, você tem a gestão do fundo, você tem lidar com o passivo, né? Com os investidores, dar todas as informações, transparência e tudo mais. E é um processo, no final das contas, de cobrança também, porque você também tem a ponta do recebimento no final. Então, é um business completo, né? Como um private equity, por exemplo, né? Então, é algo que... E é bem desafiador, porque traz... todo momento tem novidades, você tem concorrentes novos, você tem que se reinventar, você tem que reinventar a forma de chegar até aquela ponta do cliente final. Você está toda hora olhando se a precificação está adequada ou não para buscar maximização da rentabilidade do seu cliente. Em compensação, também não adianta você maximizar e não conseguir comprar o precatório por uma questão de preço. Então, você é um modelo de oferta e demanda, né, como qualquer outro negócio. Então, é bem recompensador você ver no final esse negócio crescendo, dando frutos e chegando ao tamanho que chegou hoje. E agora, você está dentro você é responsável lá na TAG pela parte desses produtos estruturados. Quais outros ativos você tem olhado além dos próprios precatórios? A gente, a partir do negócio de precatórios, a gente começou a olhar também outros tipos de ativos judiciais, não necessariamente públicos, ativos privados, oriundos de outros tipos de processos. Estamos começando a olhar agora também special situations, operações de distress e de outros caminhos. E dentro da área, né, na verdade, a área começou como uma área praticamente de DCM. Então, a gente é bastante especializado em operações de CRI, de CRA, FDICs, debentures, né? Então, no mercado de imobiliário e de agro, a gente já atuava há bastante tempo, e aí de 2019 para cá que a gente começou a trabalhar nesse negócio de ativos judiciais, e agora queremos buscar mais novidades aí que devem vir em breve. Maravilha, então eu vou aproveitar essa deixa para já indicar que, olha, surgindo novos produtos, mais inovações financeiras aí, essas engenharias financeiras, essas boas cabeças da TAG, tragam também no programa para a gente compartilhar com o público e tirar aqui as dúvidas, né? Lançar à luz, que são temas muito relevantes e eventualmente menos disseminados do que a gente gostaria, né? Como você comentou sobre a diferença do que é a seção do precatório para o que por exemplo, o crédito consignado. Então, sempre que a gente puder trazer aqui espaço da luz para essas inovações, é sempre um grande prazer, e o time da TAG lá ajuda bastante a gente nisso. E aí eu vou aproveitar já para te agradecer aqui a participação no programa. Muito obrigado, Roberto, por bater esse papo conosco, por ceder seu tempo e seu conhecimento. Já que passa rápido, né? Pois é, né? Passa rápido. Parece, uma hora vai voando, e naturalmente deixar o espaço para você conversar também com nossa audiência, quem quiser acompanhar a TAG, ver lá as redes sociais, ver os produtos, e nossa audiência que tem muitos investidores institucionais também, quiser buscar o serviço de vocês, quais canais pode encontrá-los? Nós estamos lá nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. A gente tem bastante publicação que a gente faz justamente para que os investidores possam acompanhar esses mercados. O próprio site da TAG também é um canal bem interessante, e a gente está à disposição lá a todo momento para quem quiser falar sobre esse tipo de investimento, que a gente
gosta de trocar ideia, e a gente sempre acaba aprendendo mais quando a gente troca ideia com os investidores. Sem dúvida. Qual que é o site de vocês? taginvest.com.br. Maravilha, Roberto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e pelo seu tempo. Obrigado. Mais uma vez, parabéns aí pelo programa e por todo o trabalho que vocês têm feito. Maravilha, muito obrigado. Também a TAG Investimentos aqui por mais esse brilhante sócio que trouxe aqui para a gente, para bater esse papo, para esclarecer essas dúvidas sobre um tema tão quente no mercado atualmente. Muito obrigado, naturalmente, a você, investidor profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo justamente esses insights, essas provocações, esses temas relevantes, essas caixinhas que podem mexer e te fazer refletir um pouco melhor sobre o seu portfólio. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seu investimento e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, deixe seu e-mail conosco, manda lá para a gente no contato@comdinheiro.com.br. Vai ser um prazer tomar um café com você e eu vou aproveitar, como vocês já sabem, eu tenho falado aí nos últimos programas, mas amanhã, né, é dia de Expert XP, já para amanhã ainda fechado para os profissionais de mercado, na sexta-feira aí já aberto ao público e tradicionalmente, nós estaremos lá com o stand da Com Dinheiro. Passa lá, vamos tomar um café, você já conhece a gente pessoalmente, a gente troca umas figurinhas, vai ser sempre um prazer recebê-los. Inclusive, Você com Dinheiro começou numa Expert, então a gente tem que manter a tradição. XP, se você quiser, da próxima vez, patrocina a gente. Vamos inverter essa lógica aí, que a gente sempre anuncia a Expert aqui no programa. Mas, brincadeiras à parte, vai ser um prazer receber todos vocês lá no stand. Eu vou estar lá todos os dias. Pode ir lá cobrar, puxar a orelha, falar que viu aqui no programa, que a gente vai ser um prazer, a gente vai dar toda a atenção para vocês. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre e até a próxima.